Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar todo o conteúdo de aprendizado e também aproveitar a parte de análise do canal, toda a programação aqui do lado, radar do mercado, análise de fechamento, que é essa aqui, análise especiais todos os dias. Hoje teve a análise especial do Ibovespa e também o radar da semana. Você pode se inscrever facilmente no canal, passando aqui primeiramente o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, na sequência clicando na opção de se inscrever. A outra opção é logo abaixo do vídeo, clicar no botão inscreva-se, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois na sequência eu venho falando aqui de PETR4, falo de PETR4, de Vale 3, de RBR3, CIRI 3, HPV3, BRML3, COGN3, VVR3, ITUB4 e SAPR11. São os ativos então que eu vou comentar nesta análise. Começando então aqui falando do Ibovespa, que no pregão de hoje está apresentando uma alta de 0,89%. Quando eu falo está apresentando é porque está dentro do leilão de fechamento. Então essa variação apresentada aqui pode alterar um pouco, tanto para cima quanto para baixo. Ibov gera um sinal de fundo. Cheguei até a comentar isso na análise especial, na questão que seria até interessante ter algo mais para baixo. Mas o Ibov já quebrou essa sequência de máximas descendentes. O ponto positivo é que não rompeu igual a Petro no pregão já de ontem, já no pregão de hoje. O primeiro desafio importante que a gente vai ver a real força por parte dos compradores do Ibovespa é essa região de fundo anterior. Lembrando que na região de fundo anterior que foi perdida, na hora que foi lá testar, perdeu força. E aqui a gente já contabiliza o seguinte, 2 candles muito fortes, pelo menos eu contabilizo 2 candles fortes para baixo e 2 candles para cima. Ou seja, aqui a correção está aqui, de 2 candles de baixo, ou seja, a distância daqui para cá, em termos de força por parte dos vendedores, comparado com a subida, ainda está fraco para subir, mas é um bom fechamento, principalmente fechando acima da máxima do pregão anterior, algo que não vinha acontecendo antes, ou seja, oscilava acima, mas não fechava acima. A última vez que conseguiu fechar acima da máxima de um candle anterior foi aqui nesse pregão, que bateu na média e perdeu força. Então, primeira zona de resistência para o Ibovespa, 95.734. Segundo nível, a média móvel 3 períodos. E o terceiro nível, ficando mais ali na região dos 97 mil pontos. Para anular essa tendência de baixa, precisa voltar para cima dessa região, uma região bem falada, bem comentada na análise especial do Ibovespa. Vou deixar o link aqui em cima, para que você possa assistir uma análise mais completa do Ibovespa, da expectativa, dos próximos suportes, o cenário como um todo para a nossa bolsa com base aí no Ibovespa. Então o cardzinho passando aqui, tem um card aí para você ver essa análise especial. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. G60. Veio aqui, para aqui em cima desse patamar, ou seja, possibilidade de gerar ali um ombro, cabeção, ombro invertido. Poxa, mas não vai lá, rompe, mas volta para baixo, vem aqui, volta aqui para cima, rompe de novo tudo isso aqui para cima, que já é algo bom. E agora para na zona de resistência, que foi o que parou no início do pregão. Então é um ponto importante, mas a força que veio apresentada aqui nesse movimento traz uma chance, uma expectativa de poder ter algo mais para cima. O que seria interessante acontecer? Algum tipo de correção aqui. Se abre caindo, perdendo a mínima ascendente, é uma das alternativas de se buscar a operação de venda. Como esse suporte está muito próximo, o suporte ali na faixa dos 95,075, depois tem 94,600 e 94,400, são os próximos suportes. Olhando para o gráfico de 10 minutos, o que teria que acontecer? Abriu caindo, perdeu aqui esse fundo anterior, passou a proporcionar topo descendente para baixo da média, ou no mínimo para baixo dos 95,270, possibilidade de venda. Abriu subindo e continuou proporcionando fundo ascendente, testando, o ideal é que a próxima entrada testasse a média móvel exponencial de 13 períodos. Seria mais interessante para se fazer essa compra de fundo ascendente no mini índice. Então ficaria mais para compra, ou seja, se continuar fazendo fundo ascendente, aí testou a média, fundo ascendente compra, ou mesmo pivô de alta, mas eu teria interesse maior no fundo ascendente devido à região de resistência que chegou aqui e o afastamento um pouco em relação à média do preço. No caso do dólar, no dólar do dia de hoje, alta boa do dólar, 0,8%, vindo para toda a zona de resistência lá na faixa dos
559, tem uns 557 aqui que ficou patinando, e está aqui ainda para cima. Fato é, está dentro de candle ascendente, subiu, lateralizou, respeitando a média, sinalização para cima, mas não conseguiu fechar acima. Abriu subindo, mantém o foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no dólar. Abriu caindo, perdeu aqui esses fundos anteriores, foco em buscar a operação de venda de topo descendente, testando aqui essas regiões, enfim, sinalizações de baixa, pelo menos para baixo ali do patamar de 5.644,5 seria o mais indicado para buscar a operação de tendência, estratégia de tendência, topo descendente, pivô de baixa, seria o mais interessante em cima do dólar, na minha opinião, para venda, né, de day trade. Ações, a PTR4 aqui dentro do leilão de fechamento nesse momento, o leilão de fechamento apontando para recuar um pouco, ali para 19,82, para recuar 0,4%, enfim, dentro de um processo de correção, a tendência continua sendo de baixa. 2 candles de correção que eu considero, não considero tanto essa sombra inferior, mas enfim, 2 candles de correção que pode ter algo mais aqui para cima, mais ainda dentro de um contexto de baixa. Para mudar essa tendência, precisaria gerar pivô de alta, enfim, ou mesmo subir direto e lá mais próximo dessa região de fundo, que já daria um sinal de enfraquecimento dessa tendência. O fato principal, objetivamente, eu não consigo identificar aqui, pelo menos que atenda aos meus critérios, uma compra de swing trade na Petro. Para quem segue comprado de alguma forma ou não acionou stop nessa perda de mínima, pode trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui, ou seja, na casa dos R$19,12. Para quem está comprado, ficar atento a partir do pregão de sexta-feira, fechou o pregão de sexta-feira, subiu o stop para cá, ou seja, 1, 2, 3 candles, coloca o stop aqui em cima. Abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, ou seja, só lá na segunda-feira, seria o mais indicado, na minha opinião, em termos de operação de swing trade, condução da operação de swing trade contra a tendência na Petrobras. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,95%. A Vale segue naquele processo de total indefinição. Não consigo fazer nada aqui em termos de operação de tendência, que é o meu foco. E fico de olho na região dos R$60 a R$60,60, sinalizações para cima desse patamar, pivô de alta. Me interesso mais para buscar alguma operação de compra de swing trade na Vale 3. Então, nenhuma mudança aqui em relação a estratégia ou, enfim, de buscar uma entrada no papel em termos de swing trade. Outra ação que vamos comentar aqui hoje é RBR3. Bom fechamento, né? Pelo menos está aqui apontando para ainda subir um pouquinho mais, para fechar ali nos R$8,10. Então, já está com alta de 7,74, se subir mais 0,37, caminhando para alta aí superior a 8%. Ótimo pregão, superou a máxima aqui desse patamar, ou seja, subiu forte, gerou aqui 3 candles basicamente de correção, fraco no sentido que é uma correção até mais ascendente, e superou a máxima dessa pequena correção, que traz uma expectativa de poder ter algo mais para cima, e algo mais para cima é o quê? É testar efetivamente essa zona de resistência, podendo até romper esse patamar. Para quem entrou comprando o papel nesse rompimento, primeira alternativa de entrada que eu comentei hoje no radar do mercado, foi ao vivo às 10h45, que era colocar o stop aqui embaixo, abaixo dessa mínima. Mas com esse bom candle de alta, já pode subir o stop para baixo dessa mínima, porque depois desse grande candle de alta, não seria mais interessante ter um retorno do preço, vou colocar até em vermelho aqui, um retorno do preço para baixo da mínima desse candle, que aí seria um sinal de saída da operação, já um stop mais curto, né? Ou seja, ficaria ali na casa dos R$ 7,45. Resistência imediata, R$ 8,21. Acima dessa resistência de 8,21 tem uma intermediária aqui lá na casa do semanal, lá na casa de R$ 8,36. Seguindo aqui para falar agora de Ciri 3, Cirela. Pregão de hoje, bom fechamento, pelo menos já saiu aqui do leilão. Alta de 4,56%, e o bom desse fechamento, quando eu falo bom do fechamento, é que ela anula a tendência dela de baixa e basicamente ela monta uma tendência de alta de curto prazo e chama atenção na questão de poder voltar ali para cima da média móvel de 13 períodos ali do gráfico semanal, dando um sinal de fundo, apesar de não ser mais um fundo ascendente, é um fundo descendente, mas uma possível correção em ABC de todo esse processo de subida. Então isso vai ser algo bom, vamos ver se ela consegue se manter essa sexta-feira com o fechamento aí para cima da média móvel 3 períodos semanal, e semana que vem, se superar a máxima dessa semana, reforça ainda mais a chance de poder subir até uma possibilidade de compra de position trade em Ciri 3. Em termos de swing trade, ela acabou de passar para cima desse patamar com 2 candles muito bons de alta.
que fica com um cenário de movimento mais longo para cima do G60. Se houver a oportunidade de gerar aqui algum candle de correção, próximo pregão mais de correção, fica a possibilidade de arriscar uma compra com um pouco mais abaixo, com um stop aqui que seria ainda dentro da volatilidade do papel. Então seria interessante ter um candle de indefinição próximo pregão, ou mesmo ela venha mais para cima, testa essa zona de resistência e aqui ela gera correção, pivô de alta, fundo ascendente, vai ficar um ativo muito mais interessante para abrir a operação de compra de swing trade. Então o primeiro desafio aqui nessa linha de tendência secundária, que ela está rompendo aqui para cima, vamos ver se ela confirma esse rompimento mantendo-se acima desse patamar. Próxima resistência, 24,61. Segunda resistência na faixa dos R$ 25,30. O que é importante para esse papel para quem já está comprado ou para quem está pensando em abrir compra, não retornar mais para baixo desse patamar aqui. Que patamar é esse? O ponto mais baixo, 23,60, que é basicamente se voltar para baixo dessa região, voltar para baixo da média, seria algo realmente mais negativo. Stop inicial para quem está já comprado pode ficar em R$ 23,04. HAPV3, Rap Vida. No dia de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,38%. Essa já não conseguiu fazer igual a City 3 fez, fechar lá acima do topo anterior, que eu vou traçar aqui a questão do topos e fundos descendentes. Ó. Então ela oscilou um pouco acima, anulando a tendência de baixa em termos de oscilação, mas não conseguindo ficar acima dessa região que era de um fundo anterior, zona de suporte, a mudança de polaridade já funcionando como resistência aqui, de novo aqui, ó, não fechou acima e fechou ali nos R$ 63,00, mais acima da média móvel de 3 períodos. Ainda não encaixa a compra para mim, é algo parecido com a City 3, teria que vir um pouco mais para cima, passar a gerar sinalizações de alta acima já dessa região dos 63, ou mesmo melhor ainda se ela gerar sinalizações de alta já acima dos 63,50. Seria algo mais positivo, que aumentaria a probabilidade de continuar o movimento de alta em busca do fechamento aqui desse gap de baixa, localizado ali em termos de resistência na faixa dos R$ 65,89 a R$ 66,24. Mas é algo positivo, pelo menos, que anulou a tendência de baixa de curto prazo. Para quem está comprado de alguma forma em cima de HPV3, depois dessa recuperação aí, se ela vem aqui e perde esses fundos anteriores, aí deteriora muito o cenário, ela aponta para vir para um processo de queda um pouco maior, principalmente pelo gráfico mensal. Mas por enquanto é algo positivo, inclusive superando a máxima da semana passada. BRML3, BR Malls, os shoppings hoje tiveram um bom desempenho, né? As ações ligadas ao shopping, BR Malls, Multi3, que é a Multiplan, e GTA3, que é Iguatemi, tiveram todos bom desempenho no pregão de hoje. Alta aí de 5,61%, mas são ações que estão dentro de um contexto ainda negativo, aí no contexto de baixa, seja no gráfico semanal ou no gráfico diário, que é essa retomada da tendência de baixa. Tendo grande força, em cima da média, para quem abriu qualquer tipo de compra contra a tendência, stop aqui abaixo da mínima do pregão passado, na faixa de R$ 8,29, ficar atento não só na média, ficar aguardando ali mais uns 2 pregões para fazer um reposicionamento de stop abaixo da última mínima depois do terceiro candle que vier a ser montado aí, ou seja, após segunda-feira, lá na terça-feira. E o outro ponto, que pode ser um ponto aí de objetivo, é justamente essa região de fundos anteriores, que tende a funcionar como resistência, antigo suporte, 4 fundos e ainda um gap de baixa. Então é uma zona de suporte bem relevante que começa na faixa dos 9,28 e vai se estendendo até os R$ 9,40. Via Varejo, COG-N3. A ação no pregão de hoje apresentou também uma boa alta de 6,56%. Superou a máxima do que no anterior. A tendência continua sendo aqui uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. E lembrando que ela acima dos 5,70 ela se torna bem mais interessante em termos de operar a favor de uma nova tendência, que seria ela anular a tendência de baixa e gerar sinalizações já acima, seja da região de 5,70 ou até mesmo da região da média móvel de 3 períodos. Para quem está comprado em cima de COG-N3, seja no curto prazo principalmente, swing trade, pode trabalhar facilmente com stop aí abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, depois que desse candle de subida aqui, se o ativo não conseguir deslanchar para cima e ainda perder essa mínima aqui, vai reforçar uma chance maior. Observe que ela está aqui brigando para ver se sustenta no gráfico semanal acima dessa região aqui, que ela, semana passada ela manteve-se em termos de fechamento, 5,54. Essa semana ela vai tentar de novo ver se mantém acima. Se mantiver acima e semana que vem superar a máxima
desta semana reforça mais a chance de ter um processo de recuperação que pode levar o papel lá para casa dos R$ 6,30. E aí o próximo desafio no gráfico diário na faixa dos R$ 5,70. Então, stop para quem está comprado em R$ 5,15. VVAR3, Via Varejo, terminando aqui o pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,34, não, de 3%. A ação ainda está dentro de um processo de sobe, cai, tenta subir, cai de novo, tenta subir, enfim, está um processo mais travado de subida, mas ainda dentro de uma tentativa de retomar aqui seu processo de subida pelo gráfico semanal, de se sustentar acima da média móvel de 3 períodos, então é algo positivo. Para buscar operações de compra, como eu já venho comentando na Via Varejo em alguns pregões, sinalizações de alta pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, acima da região ali dos R$ 17,96, R$ 18, ficaria algo mais interessante. Qual outra alternativa além dessa? Se ficar aqui de lado, por exemplo, o papel G60 e gera um pivô de alta, possibilidade de arriscar uma compra, stop aqui embaixo e tentando pegar aqui o movimento, a continuidade do movimento de subida do gráfico diário e uma retomada da tendência de alta de curto prazo, ou seja, a superação desse patamar aqui aumenta, já é um sinal de recuperação da tendência de curto prazo um pouco maior, melhor ainda se fechar o pregão desta sexta-feira acima dos R$ 18,19. Por outro lado, para quem está posicionado no swing trade, eu estando comprado, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima aqui, em R$ 17,34. Porque se houver um pregão perdendo isso aqui, a chance é muito maior, a minha expectativa seria muito maior de ver o papel vir aqui para perder toda essa região aqui de suporte. Então, isso seria a forma de condução dessa operação para quem está comprado em Via Varejo. E por último, SAPR11, que foi uma escolha lá entre Sabesp, entre SBSP3 e SAPR11, uma escolha dentro do meu perfil lá no Instagram, @dvinvest. Se não te seguir ainda, segue lá o perfil. Você pode aqui verificar que no gráfico diário a tendência é de baixa ainda, mas montou um candle de indefinição, onde a superação da máxima desse candle aumenta a chance de ter um repique de alta para vir a testar fundos anteriores, onde tem a média móvel de 3 períodos, inclusive que pode funcionar como resistência em 26,34. Pelo gráfico semanal, a tendência continua sendo a tendência de baixa e ela está em cima de um patamar de suporte importante, assim como eu falei já da COG-N3, batendo num patamar de suporte do semanal, de um topo anterior, mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre a mudança de polaridade. Enfim, superação da máxima de hoje, 25,69. Para quem quer arriscar uma operação de compra contra a tendência, é uma alternativa. Stop ficaria abaixo dessa mínima aqui em 25,16, sabendo que o risco de uma operação contra a tendência é um pouco maior, porque dentro da tendência de baixa, como eu costumo dizer, não dá para se esperar muito dos movimentos de subida do preço. Então, zona de resistência mais próxima e mais relevante na região dos 26,56 até 26,73. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.